Olá, uma vigota protendida pode ter negativos e balanços? Tá? E aquela vigota pré-protendida, né, que ela já vem da fábrica protendida. Por que essa pergunta? Bom, no caso da laje treliçada, a gente tem uma base de concreto e o concreto ali resiste compressão. O concreto resiste compressão tranquilamente. Se ocorrer um momento fator negativo, seja por balanço ou por lajes contínuas, onde eu aproveito o negativo para reduzir a flecha e reduzir a armadura positiva, e além de aumentar a rigidez da estrutura como um todo, né, para ajudar a evitar a fissuração, a laje treliçada vai comprimir aquela base de concreto. Ok? Eu tenho uma base de concreto ali com em torno de 12 centímetros de largura a cada meio metro, então a gente tem uma certa área considerável de concreto na base para suportar a compressão. Só que a vigota protendida, ela também tem concreto na base, só que ela já vem com aquele concreto comprimido. Então, no caso de vigota protendida, é possível fazer balanços ainda? É possível fazer continuidade ainda? Como que funciona isso? Bom, vamos lembrar como que uma vigota protendida é feita. Tá? Passo número 1, se estica os cabos. Então, a fábrica vai estar lá, tem um piso, né? Com uma pista, né? Mais 100 metros com certeza, né? Linha reta, estica o cabo de fora a fora. Passo número 2, concreta as vigotas. Aqui eu demonstrei separadas, elas podem ser separadas, deixando uma folguinha entre uma e outra ou junto, ok? E depois corta. Se deixar uma folga, precisa cortar só o cabo, ok? Tá? Aqui outra questão, o cabo está esticado, ok? Esse cabo, ele vai ter a mesma função técnica de uma armadura, ele vai resistir aos esforços da base de tração, só que a maneira que ele está diferente é que a gente já deixa ele pré-esticado na obra, ok? Então, o que vai acontecer é que assim que eu cortar os cabos, comprime a vigota. Ok? Eu vou comprimir essa base, porque eu vou colocar os cabos mais na base, igual qualquer outra estrutura, eu quero colocar a armadura mais embaixo, porque vai dar uma resistência maior, ok? Entra a questão aqui. Claro, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, não é uma questão quanto se usa depender do projeto, tá? Que vai ter de pretensão, mas a questão crítica é os cabos ficam na base. Isso vai tender a gerar dois tipos de diagrama de deformação. Uma vigota com poucos cabos, né, ela vai ter uma pequena tração, né, e uma grande compressão na base. Tá? Uma vigota com vários cabos, né, digamos aqui área comprimida, né, muita compressão e um pouquinho de tração. Com vários cabos ela vai ter uma certa compressão um pouco menor na base, no topo, né, e compressão de fora a fora. Tá? De qualquer maneira a vigota vai ficar comprimida até não poder mais. Tá? O que impede de colocar mais cabos e vencer voos maiores ainda é o FCK. Tá? E também descer os cabos mais para baixo, porque se eu descer o cabo muito, né, ao invés de acontecer esse gráfico aqui, ó, pode acontecer uma compressão maior ainda na base e romper a vigota na hora de cortar os cabos. Entendido essa questão? Tá? Então, essa é a primeira questão em relação aos cabos. E aí a vigota vai estar comprimida até o limite aqui na base. Claro, com segurança, mas até o limite na base, né, com os coeficientes de segurança. E entra a questão, tá? E a gente vai cortar esses cabos só quando a gente chega no FCK. Aí vai depender de cada projeto, mas vai variar de 21 a 30 MPa. 21 é o mínimo normativo, dependendo do caso, a quantidade de cabos que tem, pode necessitar chegar em 30 MPa ou até tecnicamente mais, mas é raro mais. Tá? Então, essa é a questão. E daí a pergunta é, tá, a minha vigota já está ali com uma carga que está solicitando os 21 MPa, 25 MPa, 30 MPa na compressão. Ok? Tá? E a questão é, a compressão na base da vigota já está em 150 kg por centímetro quadrado. Ok? Já está no ACD praticamente. E a pergunta é, e eu posso comprimir mais ainda? Tá? Por quê? Eu coloco, digamos que na hora de montagem, tá aqui, digamos aqui tem só uma parede de alvenaria estrutural aqui, ok? Tá? Eu coloco uma vigota aqui, eu coloco outra vigota aqui, eu coloco uma armadura negativa. Não vai comprimir mais ainda a base, né? Depois eu venho aqui e concreto tudo, ok? Tá? Não vai comprimir mais ainda a base? Vai comprimir mais ainda a base. Tá? Vai gerar uma compressão aqui bem maior, baseado, claro, no momento negativo, né? E quanto de armadura negativa eu coloquei aqui. Certo? Isso não vai fazer a vigota romper? Não, não vai. Por quê? Porque e mesmo tem um balanço, tudo mais aqui, digamos que aqui seja um balanço, né? Morre aqui, não tem mais quantidade para cá, essa vigota vem para cá, quem sabe ela apoia lá em outra parede, né? Mas essa aqui tem um balanço, eu coloco uma armadura negativa, por exemplo, maior, é uma questão de dimensionamento, qual a comprimida negativa, né? Mas a questão é que, tem um exemplo, né? Poderia ser uma viga também, poderia ser um outro princípio e tudo mais, tá? Estou mostrando um exemplo, tá? A questão é, quando a gente corta a vigota, ela já está tipo com uns 21 a 30 MPa. O que é um FCK normal
para a capa dessa vigota, o que é um FCK normal para concreto armado. Isso não é FCK normal para protendido e também não é FCK normal para pré-tensionado. Tá? Por quê? Bom, quando essa vigota é fabricada? Quantos dias até a cura dela, até cortar os cabos ali e ela sofrer compressão? Porque o FCK, ele é 28 dias. Né? Tá? Eu vou esperar ela chegar em 30 MPa com 28 dias, fabricar uma vigota por mês? Digamos, uma pista de vigotas por mês? Não. Né? O que é feito na prática? O FCK, na prática, tá? Esse FCK jovem, ok? O FCK jovem de 21 a 30 MPa. Tá? O FCK na prática de uma vigota protendida vai de 40 MPa na pior das hipóteses, 40 é baixo, ok? A 60, 65, 70 MPa. Tá, mas 40, 60 MPa é o usual, o dobro do FCKJ, ok? Então, com 3 dias atinge já o FCKJ e com 28 dias atinge o dobro da resistência. Tá? E aqui que está o segredo. A vigota foi comprimida até o limite, esse limite aqui que foi quando eu cortei, só que o concreto continua ganhando resistência, ok? Tá? Então, o que vai acontecer é que mesmo uma vigota protendida, ok, que a base já está comprimida até o limite de 3 dias, 2 dias de vida, quando ela for sofrendo um negativo, de balanço, né? Balanço sempre vai ter score, né? Balanço proibido não ter score. Eu sempre vou precisar de uma score aqui, porque senão a vigota vai cair durante a montagem. Tá? Mas, e claro, uma laje que tem negativos, né? Que precisa de negativos, ela vai ter um vão de mais de 3 metros. Né? Tem um vãozinho de 2,5 metros, o negativo vai ser tão pequeno que não vai ser um problema. Tá? Mas a questão é, eu tenho um vão ali 4, 5 metros mais, vai ter que ter scores. O vão máximo das scores vai depender do tipo de vigota, vai depender da inércia, dos fatores do dimensionamento, tá? Mas a questão é que essa questão aqui a gente tem que entender, tá? Que vai ter uma score aqui e aí o concreto, quando ocorrer negativo, vai ter um FCK bem maior, vai ter um FCK no mínimo de 40 MPa, tá? Nenhuma fábrica vai fazer menos de 40 MPa para uma vigota protendida, porque senão vai ter que deixar uma semana, 2 semanas ou até um mês na forma, ok? Digamos, curando ali, né? Vai perder aquele espaço, não faz sentido. Pode produzir 5 vezes mais, aumentando isso aqui em 5 MPa, tá? Então, ou 10 MPa, tá? Mas essa é a ideia. Entendido essa questão do negativo, tá? Isso é um exemplo de como a gente pode aproveitar de maneira adequada uma laje com vigotas, tá? Para manter, usar a vigota protendida, que já vence vãos grandes para vencer vãos maiores ainda. Ok? Claro, o ganho de vãos não é tão considerável, né, igual uma laje treliçada contínua. Por quê? Porque no momento positivo eu consigo aproveitar mais o concreto. Mas é possível tranquilamente aí um vão 20, 25, 30% maior, no limite de 30% maior, usando armadura negativa e vigotas contínuas. Ok? E claro, né, entra a questão que a principal vantagem das vigotas protendidas, meu bem, é o espaçamento das escoras. Tá? Vai depender de cada caso, mas até certos vãos a gente nem precisa de escoramento, né? E, no caso, vãos grandes, aí a questão é uma escora ou no máximo 2, e essa que é a principal vantagem comparada a uma laje treliçada, que vai ter que ter escora a cada 1,20 m, cada 1,30 m, cada 1,5 m, que também deveria ser dimensionado pelo engenheiro. Entendido essa questão? Tá? Então, esse é o motivo que as vigotas têm esse comportamento. Aí entra a questão. Se você quer aprender a dimensionar suas vigotas, tá? Se você quer começar a fabricar essas vigotas na sua região, dentro do curso Pré-Moldado eu abordo isso, ok? E se você não for engenheiro, eu também faço esse dimensionamento, né? Eu tinha feito dimensionamento faz alguns anos atrás, tá? Hoje, recentemente, eu fiz mais um dimensionamento e também tive alguns alunos que pediram, né, sobre a questão de gerar mais negativo, então eu fiz essa aula aqui, ok? Tá? Mas, por enquanto seria isso, o curso Pré-Moldado você consegue acessar no meu site, assim como todos os meus cursos vão estar aqui desse lado, ok? Tá? Mas, por enquanto seria isso.